Os mais primitivos aprenderam o que primeiro? A sobreviver, a reproduzir a espécie. Já aprenderam, então isso é instintivo, se faz automaticamente. Isso aqui é instinto, né? Portanto, é uma espécie de inteligência, é um resultado de atos de inteligência. Eu adoro essa questão 849 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual é no homem estado primitivo a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? Quando a gente estava encarnado lá na época das cavernas, e a gente tinha mais ou menos esse aspecto aqui, então Kardec resolveu perguntar qual é a nossa faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio. Para a gente entender essa questão, a gente vai ler o livro No Mundo Maior, de André Luiz, capítulos 3 e 4. Aliás, eu e o Dr. Sérgio Lopes, o Dr. Décio Iandoli Júnior, escrevemos um livro de quase 600 páginas sobre esses dois capítulos do livro No Mundo Maior, de André Luiz, mostrando, como Calderaro fala, que a nossa casa mental tem 3 andares, cada um dos andares corresponde à função de uma parte do cérebro. O instinto trabalha com a parte mais de baixo, e o livre-arbítrio, associação de ideias, memória, trabalha com o 3º andar. Quando Kardec pergunta isso, ele está dizendo, olha, o homem primitivo, a função predominante dele ainda é lá embaixo no 1º andar, ou já é aqui em cima no 3º andar? Vocês querem ver qual é a resposta? Olha, é surpreendente, o instinto. Porque naquela época das cavernas, o que a gente sabia fazer, me diz? A gente sabia sobreviver, procurar alimento, defender o seu território, reproduzir a espécie, acabou, mais nada. A gente não sabia fazer sopa todo dia, não sabia fazer o bazar lá das gestantes, não sabia se reunir para estudar, a gente não tinha capacidade para isso. A nossa faculdade dominante era o instinto, ou seja, a gente já tinha aprendido a fazer umas coisinhas e ficava com aquilo ali, né? Então, não só os animais agem por instinto, o ser humano também. E quando estávamos na época das cavernas, a nossa faculdade dominante era o instinto, né? A gente tinha aprendido a fazer ainda poucas coisas. Outra faculdade do espírito dos animais, os animais reencarnam. No Livro dos Espíritos, 599, Kardec pergunta: a alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? Eu sempre ficava me perguntando se a minha gatinha lá em casa, Blanquita, eu perguntava, puxa, será que depois ela vai querer nascer como onça pintada, né? Como um tigre? Ou então aquela lagartixinha que come os pernilongos na parede, será que ela vai querer nascer como um jacaré do Pantanal, né? Mas a resposta é taxativa, não. Os animais não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para isso. Tem para outras coisas, mas não para isso. Quem programa a reencarnação deles são espíritos humanos que trabalham com isso, né? Na 601, Kardec pergunta, os animais seguem uma lei progressiva pelo processo encarnatório? Como os homens, sim. Os animais também progridem pelo processo encarnatório, como os seres humanos, né? Outro caso que o Divaldo me contou, diz que o Chico tinha um cachorrinho chamado Dom Pedrito. Esse cachorro morreu atropelado, diz que o Chico sofreu muito, porque ele sempre foi muito apegado aos animais. Passaram-se alguns meses, o Chico ia andando pela rua, vinha vindo um filhotinho atrás dele, ele não tinha percebido. Emmanuel parou e disse, Chico, olha para o cachorrinho. O Chico disse, mas por quê? Emmanuel falou, Chico, é o Dom Pedrito que está voltando para você. Aí o Chico se agachou, pegou o cachorrinho, levou para casa e pôs o nome de Brinquinho. Então, segundo o relato que o Divaldo me fez pessoalmente, o Brinquinho é a reencarnação do Dom Pedrito. No meu livro eu conto outros casos que as pessoas me trouxeram, que são sugestivos de reencarnação do princípio espiritual dos animais, né? Bom, animais e consciência. Acho que você está dizendo, bom, os animais têm espíritos, os animais têm carne, mas consciência? Não sou eu que estou dizendo, não, olha quem é. André Luiz, aliás, é Calderaro, mentor de André Luiz no livro No Mundo Maior, capítulo 3. Olha o que ele diz. A crisálida da consciência, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Pessoal, essa informação é de estremecer as raízes, né?
Porque uma das questões na doutrina espírita que ainda não está resolvida é se o princípio inteligente começa a atuar nos animais, nos vegetais ou nos minerais. Tem gente que aceita que trabalha nos minerais, tem gente que não. Calderaro está sinalizando que o princípio inteligente começa a atuar nos minerais. Olha, a crisálida da consciência que reside no cristal, naquela pedra, naquele seixo que rola no fundo dos rios. Vocês lembram o que é crisálida? No ciclo reprodutivo da borboleta, ela põe os ovos, cada ovinho vira uma lagarta, a lagarta come a folha da sua preferência, fica gorducha, aí ela tece um fio em volta, faz um casulo. Ela fica lá dentro uns 15 dias, depois o casulo se rompe e sai a borboleta. Metaforicamente, simbolicamente, a fase de crisálida é fase da potencialidade. Então vamos reler. A potencialidade da consciência já reside no cristal que rola na corrente no fundo dos rios, em processo liberatório. Olha que beleza, né? Então são informações preciosas. O pensamento dos animais, acho que esse chimpanzé está falando assim, bom, eu quero ver o que a Irvine vai falar lá no SEAC, né? Sobre o nosso pensamento, porque se você perguntar aí fora, se os animais pensam, o que vocês acham que as pessoas vão responder? Qual é a resposta mais frequente? Claro que não, quem pensa é o ser humano, os animais não pensam. Resposta errada, tanto para a ciência quanto para a doutrina espírita. Olha, eu vou outra vez atrás de André Luiz, olha o que ele diz em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4. Ele diz assim, olha, esse capítulo é maravilhoso, eu sugiro a vocês que leiam. Ele diz assim, a angelitude transmite os seus pensamentos e sentimentos através de raios ultra super curtos. Eu acho que deve ser como aquela britadeira de asfalto, né, que faz bzzz e vai rompendo tudo. Quem quiser saber como isso funciona, vai outra vez no livro No Mundo Maior de André Luiz, capítulos 4 e 5, e vê o caso de Cipriana. Vocês vejam como eu gosto desse livro, né, No Mundo Maior. Não vou contar não, depois vocês vão ler lá, viu? Depois ele diz assim, a mente humana transmite o seu pensamento em ondas curtas, médias e longas. Longas no nosso dia a dia, a gente está cozinhando, está andando, longas. Ondas médias, quando a gente está fazendo uma reflexão, fazendo uma prece. Ondas curtas, diz André Luiz, a maior parte da humanidade encarna e desencarna sem nunca vibrar uma vez em ondas curtas, que seriam assim sentimentos muito nobres, né? E ele diz assim, os animais transmitem o seu pensamento em ondas fragmentárias. Eu confesso para vocês que eu não sei exatamente o que significa essas ondas fragmentárias, né? Será que é assim, pensa um pouco, para um pouco, pensa mais um pouco? Eu não sei dizer exatamente o que isso significa. Eu penso que isso deve ter relação entre causa e efeito. Quando a espécie animal já tem o pensamento bem desenvolvido, que consegue fazer a relação entre causa e efeito, eu acho que o pensamento já está tendendo a contínuo. É interpretação minha, viu? Mas agora também não são só os animais que pensam em ondas fragmentárias. Lembra daquele homem lá que vivia nas cavernas, na questão 849 do Livro dos Espíritos? Qual era a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto. Esse homem também pensava em pensamento fragmentário. É o que André Luiz fala em Evolução em Dois Mundos, na primeira parte, capítulo 10, e segunda parte, capítulo 18. Olha, eu fiquei aturdida quando eu li isso. Meu Deus! Então, aquela coisa que a gente fala de separar o ser humano de um lado, os animais de outro, a gente vai tirando os tijolinhos desse muro. Não tem. Eu vou mostrar para vocês na sequência, né? Então, olha lá. Nesse livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, segunda parte, capítulo 18, tem uma pergunta muito interessante. Assim, olha, dentre todos os animais superiores abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmento? Olha o que eles disseram, os espíritos. Os cães, os macacos, os gatos, os elefantes, os moares e os equinos, os cavalos. De vossa experiência usual, são os que mais amplamente são dotados de riqueza mental com a introdução ao pensamento contínuo. É claro que eles não vão, de repente, passar para pensamento contínuo, mas em todas as espécies animais,
são aqueles cujo pensamento fragmentário já é mais dilatado, né? Então, na sequência evolutiva, digamos, serão os que primeiro vão entrar na posse do pensamento contínuo. Mas isso é um processo evolutivo muito longo. Não é como as pessoas dizem, ele a minha cachorra só falta falar. Na próxima encarnação ela já vem gente. Não é assim, né? Não é assim. Não é assim. O processo evolutivo é lento, é muito lento. E o papel do cérebro, olha, André Luiz do Mundo Maior, capítulos 3 e 4, eu lembro que a primeira edição é de 1947. Eu quero que vocês guardem essa data aí, que eu vou confrontar com uma data da ciência depois. Olha o que Calderaro diz. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Eu fiquei apaixonada por esse assunto quando eu li isso. Por isso é que depois eu escrevi aquele livro, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, né, junto com os meus dois queridos amigos. Bom, então, de tudo que a gente viu, eu acho que a gente já pode estabelecer esses conceitos com base na doutrina espírita. Olha, os animais são seres espirituais, você concorda? Os animais reencarnam e evoluem. Os animais são seres inteligentes. Inteligência é atributo do espírito. Instinto é uma espécie de inteligência. Nos animais já existe o despertar da consciência, lembra da crisálida? Nos animais o pensamento ainda é fragmentário, e nos animais também o cérebro, como no ser humano, é o órgão de expressão da mente. Tudo certo? Bom, quando eu estudei tudo isso, eu falei, o que será que a ciência pensa a respeito? A ciência hoje diz assim, os animais são seres sencientes, ou seja, que sentem, que têm inteligência, que têm memória, vem o pacote todo junto, né? Então, quem quiser saber como a ciência interpreta isso, nesse livro, Instrumento Animal, ou Uso Prejudicial de Animais no Ensino Superior, eu escrevi o primeiro capítulo, olha, exatamente com esse título, Os Animais são Seres Sencientes, fazendo uma abordagem acadêmica, né? Então, está aí a academia, a ciência, confirmando, depois de mais de 150 anos, o que a doutrina espírita já tinha revelado, que os animais são seres inteligentes, sencientes, né? Enfim, que tem tudo. A partir da década de 60, particularmente, começaram a aparecer publicações maravilhosas que eu estou mostrando para vocês aí, olha. A pré-história da mente, as mentes dos animais, o parente mais próximo, a mente dos cães. Então, se vocês buscarem na internet, tem publicações, tem artigos, tem vídeos maravilhosos, né? Sobre essa coisa de que os animais são seres sencientes. E depois, em função de tudo isso que eu fui estudando, em 1989, eu era professora lá na Faculdade Veterinária da USP, eu escrevi um artigo numa das revistas da faculdade, com esse título, Os Animais Têm Alma? Pedi licença a Ernesto Bozano, porque esse é o título de um dos livros de Bozano, né? Então, depois desse artigo, eu escrevi o primeiro livro sobre os animais, que é esse, A Alma dos Animais. Agora também está numa nova versão que eu trouxe para vocês aí, está disponível. Nesse livro, o que eu fiz? Eu faço uma análise comparativa entre o sistema nervoso do ser humano e dos animais. Então, vocês estão vendo lá, olha, medula espinal mais escuro, ali em vermelho o tronco encefálico, sobremontado pelo cerebelo, o cérebro em amarelo. E eu cheguei à conclusão, como outros autores também, de que as diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. O que isso quer dizer? O modelo é exatamente o mesmo, só que dependendo da espécie animal e dependendo do ser humano, vai ter mais neurônios, mais circuitos. É como se numa casa pequena você fizesse uma instalação elétrica pequena. Se você vai morar numa mansão, você tem que fazer uma instalação elétrica muito maior. Se você vai morar num castelo, a instalação elétrica é muito maior, né? Então, as diferenças são de natureza de quantidade e não de modelo original. O modelo original é exatamente o mesmo, né? Bom, mas em 2012, aconteceu uma coisa lá na Inglaterra, que acho que eu consegui vibrar por uns segundos em ondas curtas, de tão feliz que eu fiquei. Porque estava vendo um simpósio lá sobre consciência,
e liderados pelo Dr. Philip Lowe, da Stanford University dos Estados Unidos, 26 neurocientistas de todo o mundo assinaram uma declaração que ficou conhecida como Declaração de Cambridge, que diz assim, olha, não podemos mais fazer de conta que não sabíamos. Não sabíamos o quê? Que mamíferos, aves e até alguns invertebrados como os polvos têm consciência. Olha, pessoal, vocês se lembram de André Luiz falando isso lá num livro aí para trás que eu mostrei? A crisálida da consciência, né? Agora em 2012 a ciência também está falando isso. Então nós todos que divulgamos essa tese de que os animais são seres inteligentes, estamos muito bem acompanhados agora, pelo menos por 26 neurocientistas das mais diferentes partes do mundo, que estão confirmando que os animais são sim seres que têm consciência. Eles justificam assim, as mesmas estruturas cerebrais que no ser humano são utilizadas para a manifestação da consciência, também existem nesses animais. Como não existem órgãos sem função, estruturas sem função, essas estruturas estão fazendo o que lá no cérebro dos animais, né? Então, a gente infere, conclui, deduz que também sirvam para manifestação da consciência desses animais, né? Isso é uma coisa muito boa, portanto, os estudos continuam, né? Bom, na literatura acadêmica eu encontrei esse livro, olha, O Cérebro Triuno em Evolução, de um dos maiores neurocientistas das últimas décadas, Dr. Paul MacLean. Então, ele fala que o cérebro dos mamíferos, o cérebro humano, é formado por 3 camadas. A formação reptiliana em azul, a paleomamífera em cor-de-rosa, dos mamíferos primitivos, e a neomamífera em amarelo. Esse livro é de 1989. Qual é a edição do livro No Mundo Maior, de André Luiz, que fala do cérebro também em três blocos? Vocês se lembram? 1947. Portanto, André Luiz Calderaro, que é o mentor, antecipou de mais de 20 anos a informação de que o cérebro humano e também dos mamíferos superiores é formado por 3 partes. Nesse livro que eu escrevi, O Cérebro Triuno ao Serviço do Espírito, a gente faz um estudo comparativo disso aí, que é muito bonito, né? Esse estudo ficou muito bonito, é muito bonito. Bom, é que a gente fez aí, olha, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, com base nesse livro No Mundo Maior, de André Luiz. Só dos capítulos 3 e 4 nós escrevemos um livro de quase 600 páginas. Ficou muito bonito esse livro, gostei muito de ter trabalhado com os meus queridos amigos. O Dr. Décio, vocês conhecem ele? É palestrante também, o Dr. Sérgio Lopes, lá do Rio Grande do Sul. Meus queridos amigos. Bom, então, vamos para o segundo assunto. Então, já que os animais têm espírito, que evolui, que reencarna, até, né, tudo que eu disse até agora, então vamos à segunda pergunta. O nosso espírito humano aqui evolui do princípio inteligente dos animais? Né? É outra questão também dentro do meio espírita, que a gente vai perguntando. Então, Kardec, já no Livro dos Espíritos, no item 613, ele já mostrava a sua preocupação quanto a isso, porque ele diz, segundo alguns, o espírito não chega ao período humano, senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores à criação. Segundo outros, o homem teria sempre pertencido à raça ou ao gênero humano, sem passar pela fieira animal. A mesma preocupação ele mostra na Gênesis, capítulo 11, item 23. Eu estou mostrando de onde eu tirei a informação para depois vocês conferirem lá no original, viu? Bom, vou mostrar para vocês o que eu encontrei na obra espírita. Então vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 606A. Kardec pergunta, a inteligência do homem e dos animais emana de um princípio único? Onde vocês já viram essas duas palavrinhas? No primeiro slide que eu mostrei, não foi? Olha, Kardec fazia umas perguntas tão dirigidas, que é uma coisa impressionante, né? Olha o que ele pergunta. A inteligência do homem e a inteligência dos animais emanam de um princípio único?
A que princípio ele está se referindo? Só tem dois, lembra? Princípio espiritual e princípio material. Então, olha a resposta que os espíritos dizem. Sem dúvida nenhuma, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva acima dos brutos. Olha como os coitados dos animais eram referidos em meados do século XIX, né? Isso é tradução literal da expressão. Na pergunta seguinte, Kardec repete a pergunta. Aliás, ele faz essa mesma pergunta 3 vezes.